Bom, estamos começando aqui mais uma live onde a gente vai falar sobre economia, sobre finanças, sobre tudo que vocês quiserem falar dos acontecimentos que estão aí chamando a atenção no nosso dia a dia, principalmente da guerra que está acontecendo no Oriente Médio. Eu vou trazer algumas atualizações aqui para a gente poder conversar, discutir e realmente ser algo interativo para que a gente consiga evoluir, entender realmente o que está acontecendo na humanidade, para onde a gente pode ir, o que a gente precisa saber para tomar boas decisões a partir daqui, beleza? Como eu já tinha dito, eu selecionei algumas perguntas que me mandam, e aí eu vou respondendo, à medida que forem surgindo outras perguntas também, eu vou respondendo também, mas vamos seguir uma linha de raciocínio para a gente não se perder. E aí, à medida que a gente vai evoluindo aqui, a gente vai falar sobre outros assuntos, caso tenha tempo, tá? Vamos começar aqui, então, falar um pouco sobre renda fixa. Muita gente tem dúvida, né, sobre o que é renda fixa, e surgiu mais uma vez essa questão, só tomar uma água. Mais uma vez surgiu essa questão da renda fixa por conta dos bancos, que todo mundo já ouviu falar do Banco Master, o caso do Banco Master. E ontem saiu uma notícia sobre a recuperação extrajudicial da Raizen. Na verdade, é Raizen, né? É um grande conglomerado que tem hoje listado na Bolsa, mas que teve aí a sua recuperação extrajudicial no dia de ontem, e isso realmente bateu como uma bomba, assim, para muitas pessoas que fazem investimentos e têm ações, ou que tem CRI, ou tem debêntures da empresa. Bom, vamos entender um pouco sobre renda fixa, né? Quando a gente fala de renda fixa, a gente está emprestando dinheiro para alguém. É diferente da gente estar fazendo um investimento diretamente numa empresa. E quando a gente vê que acontece uma quebra, uma recuperação judicial, como aconteceu, inclusive aconteceu também com o Grupo Pão de Açúcar, tá? Interessante a gente falar sobre isso também. É meio que uma bomba relógio. Mas quando a gente está falando de, de investimentos em empresas, a gente pode sofrer esses altos e baixos que são naturais. Isso é normal, tá, gente? Existe a sazonalidade do ano, existe problemas que podem acontecer administrativamente falando das empresas. Então, não tem como, não tem como a gente garantir que sempre vai ter resultado positivo com as ações. Só que existem técnicas para a gente investir de forma segura, com sabedoria, usando estatística, usando histórico das empresas, para fazer boas análises e, a partir daí, você conseguir realmente ter um resultado positivo no longo prazo. Por isso que tem que estar bem claro isso aqui. Vai investir em ações, em fundos imobiliários, você precisa entender que o resultado não vem de uma hora para outra. Não é assim que funciona. Se a gente olhar, por exemplo, ano passado, o histórico do Banco do Brasil, ele foi negativo praticamente o ano inteiro. Praticamente o ano inteiro. Mas aí, no final do ano, na virada para esse ano agora, o saldo foi positivo. Agora, se eu olhar somente uma parte do ano passado, ou se eu olhar só o começo desse ano, eu vou ter sempre uma visão de que é muito ruim ou é muito boa. O que eu preciso olhar no longo prazo? Se eu olho no longo prazo, estou dando o exemplo do Banco do Brasil, tá? Isso aqui não é nenhuma indicação de compra de ações, tá, gente? Isso não é para dizer para vocês, ó, gente, vai lá e compra as ações. Não é isso. Só estou contando como é a história acontecendo na nossa frente, tá? Eu tô aqui no TikTok também, tô aprendendo a fazer a live aqui, tá, gente? É a primeira vez que eu faço
a live aqui no TikTok, então pode ser que eu tenha um pouco de trabalho aqui nesse primeiro momento, mas faz parte do processo, né? Uma hora a gente tem que começar, não é isso? Então, assim, como eu estava falando, o Banco do Brasil é uma empresa que tem 200 anos de resultados positivos. Então, a probabilidade dela ter bons resultados daqui para frente, ela é muito grande. É muito grande dela ter um bom resultado. Se a gente ficar olhando só para o curto prazo, a gente vai se desesperar, vai levar em consideração problemas pessoais. Então, não é por aí que a gente faz um bom investimento, ok? Deu para explicar um pouco sobre renda fixa, renda variável. Lembrando que eu estou aqui pegando um conjunto de perguntas que eu sempre recebo para trazer informação para vocês, ok? Uma outra coisa que estão falando, e eu tenho falado muito na rádio também, é a questão do petróleo, a R$ 100, né? Quem que vai pagar essa conta? Infelizmente, tá, gente? As classes menores vão acabar pagando caro por isso. Por quê? Se a gente entender como que funciona esse processo, a gente começa a até mesmo entender a atitude que o governo teve hoje, tá? Eu vou chegar nessa explicação daqui a pouco. Mas, para analisar, a guerra está acontecendo em um local do planeta onde o petróleo ele tem que passar, e ele significa 20% de todo o petróleo do planeta. Então, isso impacta diretamente no preço do barril do petróleo e, consequentemente, todos os derivados de petróleo vão ficar mais caros. Então, a gasolina, o diesel, em alguns lugares do país, no Rio Grande do Sul, por exemplo, já tem pontos onde não tem diesel para abastecer. Imagina só a preocupação do produtor que não consegue fazer entrega do seu produto, ou não consegue receber a mercadoria. Olha o caos que está virando, pode virar, né? E aí, se o diesel sobe, o frete sobe, o preço dos alimentos, consequentemente, também vai subir. Então, imagina tudo ficando mais caro. Já está tudo mais caro, a gente já percebe isso no mercado. Agora, imagina se ou começa a subir ainda mais o preço das coisas. Começa a complicar ainda mais, tá? E aí, hoje, o governo lançou lançou uma medida reduzindo os impostos do diesel e da gasolina. Por que isso? Porque como o preço, eu acabei de falar, né? O preço do petróleo vai subir, tudo vai ficar mais caro, para que consiga pelo menos manter o preço que a gente tem hoje, o governo tem essa atitude. O que eu peço para todos? Não adianta se desesperar nesse momento. Deixa eu diminuir um pouco minha luz aqui. Não adianta criar uma situação onde, nossa, parece que tudo vai dar errado, parece que tudo não vai acontecer do jeito que a gente espera. A gente tem que aguardar um pouco mais, a gente tem que esperar um pouco mais o movimento que vai acontecer. Vamos ver se realmente esse preço vai ter uma variação tão grande assim. Não é para você se desesperar e sair agora correndo atrás de um posto de gasolina e abastecer o carro, tá? Primeira coisa é sabedoria, saber aonde você vai investir o seu dinheiro, quanto você vai consumir, ok? Bom, um terceiro ponto que eu trouxe aqui, é o dilema do carro, né? Muitas pessoas estão questionando essa questão de ter um carro ou não, se precisa ter 2 carros ou não, qual é a importância disso na economia. Quando eu sempre explico para os meus clientes, existem 3 pontos no orçamento familiar que mais pesam no orçamento, tá? O primeiro é a moradia, o segundo é o transporte, o terceiro é a alimentação. Se a gente não toma conta desses 3 pontos,
a probabilidade de ter um problema financeiro na sua casa é muito grande. Então, tomar uma boa decisão de onde você mora, tomar uma boa decisão como você vai se locomover, se você compra um carro, se você vai andar com transporte público, se você vai andar não quero só falar da Uber, mas transporte por aplicativo, tá? Você precisa tomar essa decisão de maneira sábia. Eu fiz um levantamento bem interessante na minha cidade, eu sou da cidade de Resende, no estado do Rio de Janeiro. Se você quiser ter um carro popular, pagando prestação do carro, pagando seguro, o combustível, manutenção, pneu, você tem um gasto mensal de aproximadamente R$ 3.500. Nossa, Fel, mas não é possível que eu gaste tudo isso. Olha, eu garanto a você que você gasta. Tudo bem, Viviane? Seja bem-vinda aqui. Peraí, deixa eu botar meu fone aqui. Tudo bem? Agora eu tô te ouvindo. Tudo ótimo. Estou na academia, mas estou acompanhando a live. Beleza, beleza. Vai escutando aí. Para ter um carro, então, você gasta em torno de R$ 3.500. Se você andar de Uber, tá? Pode ser Uber 99, tá, gente? Aqui eu não estou fazendo propaganda para ninguém, não. Você tem que, na verdade, comparar preço. Essa é a verdade. Você tem que comparar o preço dos aplicativos. Não adianta só pegar o primeiro que está ali e sair usando. Se você usar de forma intensa, você vai gastar R$ 2.500 aproximadamente, tá? Vou dar um exemplo na minha casa. Sou eu e a minha esposa apenas, e nós tínhamos 2 carros. E era necessário, em um certo momento da nossa vida, ter 2 carros, né? Só que chegou um ponto que a maioria do tempo eu trabalho online, de home office, então não fazia mais sentido ter 2 carros. Já pensou pagar 2 IPVAs, fazer manutenção do carro, enfim, o custo é muito alto de ter 2 carros numa família. Então a gente decidiu ter um apenas, peguei o dinheiro daquele carro, investi, e agora eu faço meu transporte por aplicativo. Sai muito mais barato, eu só gasto no momento em que eu preciso. O carro, mesmo parado na garagem, ele gasta dinheiro. Ele vai estar precisando de manutenção, ele vai gastar dinheiro, entende? Você vai ter um consumo mesmo com seu carro parado. Então, quem mora no interior, qual é a conclusão que eu posso chegar? Vale a pena ter um carro caso você tenha um transporte público de má qualidade. Caso você more numa cidade que tem um transporte público legal, aí já começa a repensar se realmente vale a pena ter o carro. Gente, eu esqueci de um outro fator que é muito importante para a área do carro. Os carros chineses estão chegando no ano que vem com 70 novos modelos. Isso vai gerar uma concorrência ainda maior nos carros a combustão que a gente já tem hoje, tá? E eles vão chegar com uma possibilidade de 20% mais baratos do que são hoje. Carros elétricos e carros a combustão. Então, o carro que é hoje usado provavelmente vai ficar mais barato lá na frente, tá? Então, se você está pensando em trocar de carro agora, espera mais um pouco. Já esperou até um tempo agora? Aguarda mais um pouco, que provavelmente você vai ter preços melhores lá na frente. Beleza? Até aqui alguma dúvida, gente? Se alguém quiser mandar aqui alguma coisa, deixa eu dar uma olhada. Muito legal aqui, gente. Muito legal. Como eu estou falando para vocês, é a primeira vez que eu faço aqui pelo TikTok e a audiência é bem interessante, né? Ela é bem dinâmica. Ela é rotativa, né? Que falam. Uma dinâmica rotativa. Vamos lá. Beleza? Bom, o fim da era Haddad. Isso aqui também chegou esse assunto para mim nesses últimos dias. Por quê? O ministro Fernando Haddad, ele é o ministro da Fazenda do Brasil.
ele tem uma importância muito grande, gostando ou não, tá, gente? Aqui não existe lado político. A questão é que a gente está com uma pessoa que tem o seu grau de importância em um âmbito gigantesco, assim, de decisões a serem tomadas, que vai sair do cargo para se candidatar ao governo do estado de São Paulo. Isso faz com que o investidor estrangeiro precise pensar um pouco mais se vai valer a pena investir no Brasil, porque até então, qual é a questão? O Brasil acabou se tornando meio que um porto seguro no mundo em meio a tantos problemas por aí afora. Então o Brasil virou esse porto seguro. E aí começa a gerar uma certa instabilidade nas informações quando acontece esse tipo de movimento. Então isso pode fazer com que o investidor de fora passe a investir menos aqui, consequentemente o dólar sobe, o dólar subindo aumenta a nossa inflação, tudo fica mais caro, os juros se mantêm lá em cima, tá? Mas, como eu sempre digo, vamos aguardar os movimentos das próximas semanas, vamos ver quem será o próximo ministro que vai ser indicado, para a gente poder também perceber como que o mercado vai enxergar isso, se vai ser um momento de mais preocupações ou um momento de mais calmaria, tá? Não dá para a gente fazer uma previsão, porque ainda nem anunciaram nenhum nome ainda, tá? Beleza? Esse assunto também, por aqui, eu acho que a gente tem que agora aguardar mesmo, não tem como a gente ficar fazendo nenhum tipo de previsão aqui, eu não sou mãe de Ná, eu não consigo saber o que vai acontecer no dia de amanhã, tá? O quinto ponto aqui que eu trouxe é a questão da autonomia feminina. Fizeram uma pesquisa na última semana, provavelmente também essa pesquisa foi solicitada pelo Dia Internacional da Mulher. Queria aqui deixar mais uma vez parabéns ao Dia da Mulher, a todas as mulheres aí. O que acontece? Nessa pesquisa, 37% das mulheres disseram que o que elas mais querem é autonomia financeira. O que mais elas buscam é autonomia financeira, independência realmente, tá? Só que independência financeira que as mulheres querem não é só comprar a bolsa de marca, é realmente ter um fundo, é ter uma organização financeira daquilo que ela ainda não tinha. Ela conseguir ter uma liberdade financeira de escolha, sabe? Então esse é o grande impacto, assim, que as mulheres buscam. Não é, acho que no passado, o que a mulher buscava era apenas ter um emprego para conseguir comprar suas coisas individuais. Hoje não, ela quer autonomia para ter sua casa própria, para conseguir sustentar a família, para ela progredir, para ela prosperar cada vez mais. Então, esse movimento tem funcionado e graças a Deus isso está acontecendo. A mulher precisa realmente ter a sua valorização. A gente sabe que ainda não é justo, a diferença salarial ainda é muito grande entre o homem e a mulher. A mulher, por exemplo, na indústria, a participação dela ainda é muito pequena, ela representa em torno de 20% apenas do que existem de empregos dentro da indústria, mas eu acredito que esse movimento vai melhorar, vai aumentar. Hoje, por exemplo, está acontecendo uma premiação aqui na minha região das empresas que mais trazem esse incentivo para que as mulheres possam estar participando da indústria, trabalhando na indústria. Então é importante esse movimento e essa premiação também para incentivar cada vez mais as empresas a continuarem a fazer esse movimento, tá? Beleza? Falamos aqui sobre as mulheres, vamos para o sexto assunto também, que falamos, quase que eu pulei esse assunto, eu ia começar a falar dentro do assunto anterior, mas ainda bem que eu consegui parar aqui um pouquinho e dar uma lida antes de começar a falar desse próximo assunto, que é sobre
a taxa Selic em 15%, tá? Para muitos investidores, principalmente para quem está começando agora, você pegar uma taxa de juros a 15% ao ano no Brasil assim, é um sonho, né? É algo que muita gente que nunca investiu sonha em ter. Poxa, eu vou investir meu dinheiro, eu vou ganhar ali 1% mais ou menos por mês, já tirando o imposto de renda, que é cobrado ali diretamente, e eu vou ter esse dinheiro investido, trazendo uma boa rentabilidade. Só que isso não é uma realidade que vai se manter por muito tempo. Por isso que quem realmente investe precisa, necessariamente, fazer aqueles investimentos que eu estava falando lá atrás. Investir em renda variável, investir em ações, em fundos imobiliários, investir em ETFs e por aí vai. Quando a gente fala que a taxa Selic está em 15%, é porque precisa se controlar a inflação. Até então, a gente tinha informação que o Copom, que vai ter uma reunião na semana que vem, nessa reunião, desculpa, né, vai ser na semana do dia 26, se eu não me engano. Mas enfim, vai ser em março agora, e eles vão anunciar qual vai ser a nova taxa. Até então, na última sessão que teve em janeiro, foi falado que provavelmente agora em março teríamos um corte na taxa de juros. Isso é legal, porque os financiamentos ficam mais baratos, quem está devendo ali um cartão de crédito e precisa financiar vai pagar mais barato, mas se essa taxa se manter em 15%, tudo vai ficando mais caro. O crédito fica mais caro. Ah, Rafael, mas eu não compro nada parcelado. Beleza? Você acha que não te afeta? Vou te dar um exemplo como isso afeta a sua vida, assim, todo momento. Você vai numa padaria, vai comprar um pão. Vai lá, vai comprar o pão. Ok. O pão não é financiado, você compra ele à vista, você paga em dinheiro, paga em Pix, correto? Mas e os equipamentos que tem dentro da padaria? Você acha que o dono da padaria comprou à vista ou ele comprou financiado? Provavelmente ele comprou financiado. Então essa taxa que ele paga do financiamento, obviamente ele vai repassar. Ele vai repassar para o seu cliente. Então isso acaba atingindo todo mundo. Não tem como falar que não atinge, porque atinge sim, tá? Então a gente tem que estar muito atento a esse momento. Taxa de juros muito alta, a gente tem que controlar o nosso consumo. Não é para a gente continuar consumindo do mesmo jeito, a gente precisa aprender isso. Não é momento de comprar tudo que a gente quer. A gente precisa comprar aquilo que é necessário nesse momento. Vai chegar a hora certa de você adquirir um bem maior, uma casa, um carro, como eu dei o exemplo lá atrás, tá ok? Então, prestem muita atenção nesse movimento. Vamos aguardar o próximo anúncio da taxa Selic e monitorar tudo isso, tanto para os nossos investimentos em renda fixa, quanto nos financiamentos que possivelmente a gente possa fazer. Ok? Beleza? Até aqui? Tudo certinho? Nenhum questionamento aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Pessoal aqui que está interagindo aqui, que legal, bastante gente aqui participando. Bom, ok. Vamos para o próximo ponto aqui, 7º ponto. Falei que eu separei 10 pontos para a gente falar aqui hoje, de uma maneira bem aberta, de uma maneira simples, para que todo mundo pegue o jornalzinho amanhã, leia e fala, pô, isso aqui eu entendi agora eu sei o que isso significa. Bom, segurança entre bancos digitais e os famosos bancões. Vamos lá, vamos entender isso aqui, gente. A gente teve a prisão do dono do Banco Master na última semana. Isso virou assunto aí em grandes jornais. Acho que até no Jornal Nacional tem certeza que passou. Não tenho certeza se no Fantástico teve alguma matéria. Algumas liquidações recentes que a gente teve de bancos menores também, todos eles digitais, correto? Qual é o cuidado que a gente precisa ter
em bancos digitais. Quanto maior a oferta, mais a gente tem que desconfiar. Isso é um ensinamento que a gente deveria ter desde criança. Então, quando tem muita oferta para a gente precisa estar atento. Sabe quando você, do nada, está com o celular aberto e chega uma notificação de um, sei lá, eu não queria citar o nome de bancos, mas imagina o Mercado Pago. Ah, abra sua conta aqui, você tem 110% do CDI e tal. Aí você olha e fala, nossa, eu vou ganhar muito bem ali. Mas você já parou para pensar se realmente o Mercado Pago é um banco? Será que ele é uma instituição segura? Será que o que circula de dinheiro dentro dele me traz uma segurança em quantidade de clientes, em valor que circula no banco, para que eu coloque meu dinheiro dentro dele? Ou eu simplesmente, só porque está pagando bem, eu vou guardar meu dinheiro ali? Eles usam essas estratégias, gente, para quê? Primeiro motivo, para captar mais clientes. Se ele te paga melhor, ele quer captar cliente. É óbvio. Ele quer que você entre, abra sua conta ali, para ele conseguir ter mais e mais clientes, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando ele te paga mais, é porque ele tem mais risco do que o outro que paga menos. Entendeu? Então, quanto mais a chance de eu ganhar, maior a chance de eu perder. Perfeito? Isso aqui não é aposta, aqui não é jogo não, tá, gente? Só que a gente sabe que quanto maior a oferta, mais risco eu estou correndo. Eu preciso fazer esse balanço. Eu quero correr risco ou eu quero ter segurança? Ok? Perfeito, gente? Os bancões, né? Quais são os bancões, então? Aí a gente fala de Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander. São os bancos mais famosos, que ainda mantêm as suas agências, né? Quais são os principais problemas desses bancos? Muitas taxas. Tudo que você faz dentro dele, você está pagando taxa. Já reparou que quando você abre uma conta lá, ele quer abrir uma conta corrente, aí daqui a pouco o gerente te oferece um consórcio, daqui a pouco ele vem com, sei lá, vários produtos lá dentro do banco. O banco te oferece tudo isso para ele ganhar uma taxa em cima disso. É para o gerente bater a meta dele. Para aquele funcionário que está ali trabalhando bater a meta dele. Não é porque o banco é bonzinho, ele está pensando em você, tá? Então a gente tem que ter essa separação aí. O que eu quero com o banco? É só para circular o dinheiro? Ou é para fazer um investimento? Aí a gente entra numa outra esfera. Porque para fazer investimento a gente não faz em banco, a gente faz em corretora de investimento. O banco não nasceu para poder a gente investir dinheiro. O banco nasceu com o intuito da gente ter um lugar para ter acesso a financiamento, para ter empréstimo. Esse é o objetivo de todo banco. E está tudo certo. A maioria das pessoas hoje no Brasil compram casa financiada. Você precisa de um banco para fazer esse intermédio. Não dá para você querer comprar essa casa sem ter o dinheiro à vista. Né? E a maioria das pessoas nem tem organização financeira suficiente para fazer esse movimento e comprar à vista. Ok? Então, o banco tem a sua necessidade, só que a gente tem que saber escolher muito bem qual a instituição que eu quero que cuide do meu dinheiro. Beleza? Beleza até aqui? Tá conseguindo entender um pouco dessas dúvidas, né? Bom, o próximo ponto aqui que eu queria trazer aqui não é só sobre finanças pessoais, eu estou falando de algo muito maior. Sobre inteligência artificial e ativos reais, né? Muita gente me pergunta se a inteligência artificial realmente vai roubar o emprego de todas as pessoas, né? Será que vai roubar o emprego de todas as pessoas? Todo mundo vai perder o seu emprego? O que eu tenho de opinião sobre isso, tá? Eu acredito que a gente está vivendo uma nova revolução. A gente teve várias revoluções, revolução industrial, a gente saiu da máquina a vapor, passamos para a produção
por meio de máquinas elétricas, depois veio a revolução trazendo a informatização da coisa, né? Entrou a internet, depois veio a indústria 4.0, usando a internet das coisas e por aí vai. E agora a gente vive essa transição para inteligência artificial. Se a gente parar para analisar todos esses movimentos que aconteceram no mundo afora, sempre houve uma adaptação do ser humano. Sempre houve uma adaptação. Se a gente olhar, a gente viveu uma pandemia pouco tempo atrás, onde poucas pessoas, por exemplo, compravam online, né? E a partir dali, muita gente perdeu esse medo. Olha como que o e-commerce hoje funciona, vende muito. As pessoas perderam esse medo de comprar e não receber o produto. Hoje você praticamente consegue comprar qualquer produto em qualquer lugar do Brasil, chegando em 2 dias. Então, profissões que tinham poucas, hoje você vê muita gente fazendo entrega aí da Shopee, Mercado Livre, Amazon, né? O próprio movimento que eu acabei de citar aí do Uber 99, olha quantas pessoas vivem dessas novas profissões. Então a gente vai acabar se adaptando. A gente vai se adaptar a essa nova realidade. A economia vai continuar girando, ela não vai parar. Não vai acontecer assim, nossa, meu Deus, todo mundo perdeu o seu emprego, a economia parou de girar. Não vai acontecer isso, entende? Então, a gente tem que parar um pouco de ter esse medo sabe, do novo. Parece que o novo vai roubar a nossa vida. Não é por aí, tá bom? Beleza, gente? Agora, vamos falar de uma outra coisa que está chegando a hora e muita gente vai ter que fazer a sua declaração do imposto de renda. A declaração do imposto de renda está aí. Semana que vem já vão abrir aí você poder fazer o seu imposto de renda, a sua declaração de imposto de renda. Muita gente ainda tem dificuldade, tem medo de fazer. Ai, meu Deus, eu vou ter que pagar mais imposto e por aí vai. O primeiro assunto sobre imposto de renda é esse. Semana que vem já começa a fazer a declaração e eu posso garantir para vocês, gente, ficou muito mais fácil de fazer a declaração. Muito mais fácil. Tá bem mais tranquilo, as informações são muito nítidas, muito fáceis ali pelo aplicativo. Antigamente tinha que reunir um monte de documentos. Praticamente ali, quem é CLT principalmente, já está tudo preenchido. É só você confirmar as informações, basicamente, e você consegue fazer sua declaração em casa mesmo, de qualquer lugar, pelo celular, sem dificuldade. Agora, tem uma outra questão sobre impostos que começou a valer a partir desse ano, que serve para os empreendedores. O que acontece? Todo empreendedor, isso é uma informação muito importante, que quem quer abrir um negócio precisa saber disso de forma urgente. E aqui entra muito meu trabalho, tá? Porque muita gente não separa o que é o CPF do CNPJ, mistura tudo. E aí o contador, ele pega todo aquele valor que você pagou às suas contas pessoais, o que ele faz? Ele coloca como retirada de lucro. Ah, mas até então, retirada de lucro não paga imposto, né? Eu pago o INSS ali sobre o Prolabore, por aí vai. Mas retirada de lucro não tem imposto. Aí que vem a mudança. A partir desse ano, se você retira o lucro acima de 50 mil reais, você também vai pagar 10% de imposto. E aí, muitos empresários falam, eu não retiro 50 mil. Aí você vai ver o financiamento do carro tá lá dentro, a conta de luz dele ele paga lá também, a conta de água, a conta do telefone, tudo vai ser considerado como retirada de lucro. Tudo, tudo. E aí você vai ter que pagar 10% em cima das contas que você já pagou. Então tem que tomar muito cuidado com isso, gente. A organização financeira é primordial. É primordial, é necessário, ok? Não dá para ficar mais no amadorismo.
é preciso ter conhecimento, sabedoria, para poder fazer a administração do seu negócio. Não vai ter espaço para amador mais. O governo está tentando arrancar dinheiro de tudo quanto é lugar, gente. Então, qualquer brecha que as pessoas dão, o governo vai conseguir ficar com uma parte dessa grana, que não precisaria. Ok? Último assunto aqui, tá? É sobre YouTube, né? Eu queria trazer 2 pontos do YouTube que as pessoas estão comentando e eu não tenho uma tese formada, mas eu vou trazer uma informação que eu tenho aqui. Por exemplo, a gente entra no YouTube, a maioria das pessoas não tem a conta no YouTube que não tem a propaganda. Então você está achando, eu estou assistindo conteúdo ali gratuito, eu não estou gastando dinheiro. Só que o marketing está funcionando ali. Que você está vendo produtos, você está vendo propagandas, toda hora tem uma propaganda de um assunto, você está vendo marketing toda hora. A probabilidade de você consumir aquele produto aumenta muito, tá? Então, para algumas pessoas eu até indico, pega a assinatura do YouTube só para você não ter propaganda, de tão consumista que a pessoa é, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aqui não é para falar do meu produto apenas, tá? Eu só estou dizendo o seguinte, tomem muito cuidado com mentorias, curadorias, ensinamentos totalmente gratuitos. Eu estou falando do YouTube, tá, gente? Mas pode ser qualquer plataforma. O gratuito, ele sempre vai te entregar o básico. Ele jamais vai te entregar aquilo que realmente é o pacote completo. Você só vai receber uma parte daquele conhecimento. Você provavelmente, se aplicar aquilo, pode ter problemas, tá? Eu vi um vídeo esses dias que me deixou muito preocupado. Era um vídeo de uma pessoa, não sei qual é a formação dela, não sei, não vou nem citar o nome dela aqui, mas o vídeo estava ensinando as pessoas a montarem a sua carteira de investimentos com o ChatGPT. Gente, eu sou super a favor do ChatGPT, Gemini, Claude, vários programas de inteligência artificial. Eu acho que eles são necessários, tá? Inclusive, por exemplo, esse vídeo que eu estou gravando aqui, ele está sendo gravado, a partir daqui eu consigo gerar o texto e fazer um resumo através de uma inteligência artificial. Então, ele é importante. A gente só precisa usar com sabedoria. E aí, qual é o problema de você montar uma carteira de investimentos com o ChatGPT, por exemplo, tá? Não estou falando que é só o chat, não, tá? Qualquer inteligência. Ele não tem as suas metas bem desenvolvidas, ele não entende o seu comportamento, ele não entende totalmente como que funciona a sua mentalidade, o que você pensa, quais são os seus projetos. Então ele vai te dar algo genérico, ele vai te dar algo que funciona para uma parte da população, não especificamente o seu, entendeu? Quando a gente vai fazer uma carteira de investimento de uma pessoa, a gente precisa olhar tantos parâmetros, gente, é uma análise tão grande que não dá para você gerar assim de uma hora para outra. É um estudo que demanda tempo, demanda conhecimento, demanda histórico, demanda objetivos. É muita coisa. Então tomem muito cuidado com inteligência artificial que vendem por aí, ainda mais se for de graça. Tomem muito cuidado com esse tipo de conteúdo que vão incentivar vocês a fazerem esse tipo de movimento que pode ser muito prejudicial para você, tá? Dentro das finanças pessoais, gente, existe um ponto que ele é crucial, que é as finanças comportamentais. Tem muita coisa a ser trabalhada nesse ponto,
que o ChatGPT, infelizmente, ainda, pode ser que um dia consiga, mas hoje ele não tem essa capacidade. Não tem essa capacidade. Eu posso garantir para vocês que não dá para simplesmente você pegar essa ferramenta e colocar os seus dados lá e ter algo pronto. Não tem condições. É algo muito além de tudo isso. Ok? Ó, ultrapassei apenas 10 minutos do que eu tinha programado, mas para encerrar, eu queria deixar aqui mais uma vez que faltam apenas 2 dias, no sábado encerra a promoção para o Dia das Mulheres, aonde todas as mulheres têm 20% de desconto em qualquer produto do Rafael Camargo Educação Financeira. Qualquer mentoria, qualquer consultoria, qualquer produto, 20% de desconto na Semana da Mulher, tá? Fiquem atentos, então, para essa promoção que já está acabando aí. Outra coisa é a mentoria híbrida, tá? Estão encerrando as últimas vagas para a gente começar a primeira turma da mentoria híbrida. Rapidinho, só para realmente encerrar, como é que ela vai funcionar? São 5 encontros coletivos, então são aulas coletivas, esses 5 encontros, e depois disso eu tenho 2 encontros individuais para a gente tratar do seu problema individualmente. Por exemplo, você entrou na minha mentoria híbrida, né? E você não quer expor que está endividado. E tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Só que ali na aula você vai aprender, vai interagir, vai falar de outros assuntos. No particular, a gente vai tratar desse assunto. Entendeu? No particular, a gente vai falar do assunto especificamente seu e sair dali com um plano de ação. Entenderam? Isso pode ser para endividados, pode ser para pessoas que querem buscar uma boa organização financeira, pode ser para pessoas que querem iniciar os investimentos. Então, ela é bem completa, ela é um pacote completo de duração de 3 meses e o valor é melhor ainda, né? Ela vai custar apenas R$ 997. São 3 meses de acompanhamento, WhatsApp 24 horas por dia, um grupo exclusivo aí com todos os alunos para vocês interagirem, trocarem ideias, e eu vou estar ali também dando os meus pitacos no grupo. Beleza, gente? Foi isso, por hoje é só. Obrigado aí pelo pessoal do TikTok, primeira vez que eu estou fazendo aqui, fazendo essa experiência para entender como que funciona essa plataforma. E é isso aí, gente. Muito obrigado, pessoal do YouTube também, pessoal aqui que participou no Meet também. Fiquem com Deus, uma boa quinta-feira e até mais.